Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje nos reunindo para falar um pouquinho do profeta Oséias e que possamos aprender mais com ele, aprender mais de Deus para as nossas vidas. Antes, nós vamos orar, pedir a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, Pai bendito, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua bondade. Te louvamos, Senhor, por esse teu grande amor. Te louvamos, Deus, porque sabemos que não somos merecedores desse infinito amor que tu tem por nós. Nesses dias de leitura, podemos ver o quanto tu és bom, podemos ver o que tem feito pelo teu povo e o quanto teu povo tem sido ingrato. Nos orienta, Deus, e nós desde já te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de conversar contigo, pelo privilégio de ler a tua palavra. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bem, a gente vai falar um pouco do profeta Oséias. Ele está classificado entre os 12 profetas menores. Não que o profeta não tenha importância, pelo contrário. O profeta, ele tem uma mensagem muito relevante para as nossas vidas, principalmente naquela época, o povo de Israel. E a gente vai conhecer um pouquinho dele. Bom, Oséias, que quer dizer salvo, quer dizer libertador, ele tem a sua origem do seu nome, vem do hebraico. Oséias, ele profetizou provavelmente no final do reino de Jeroboão II, no reino de Israel, no reino do norte. Simultaneamente, no reino do sul, que é Judá, pregava o profeta Isaías na mesma época. Então, assim, ele, apesar de ser considerado um profeta menor, devido aos seus escritos, a sua palavra ela é muito coerente, ela é muito relevante e tem uma linguagem bem direta, bem fácil de ser compreendida. Outra coisa que a gente precisa entender e conhecer é que os profetas menores, eles são classificados pela quantidade de versículos, às vezes nem de capítulo, porque Oséias ele tem 14 capítulos e enquanto Daniel tem 12, mas em compensação os versículos que existem nos capítulos de Oséias são versículos menores. E esses 12 profetas, esses 12 livros dos profetas, eles representam 25% do livro de Isaías. Então, para a gente perceber assim, por que chamado de profeta menor, né, e pela sua quantidade de escritos. Como a gente já viu, provavelmente Oséias ele ministrou no final do reinado de Jeroboão II, né, e esse reinado de Israel, ele durou aproximadamente 209 anos, mas Oséias aproximadamente profetizou durante 59 e 60 anos. Alguns teólogos diferenciam um ano para o outro. Também para a gente ter um pouco de conhecimento desse contexto histórico em que vivia Israel, todos os reis, Israel teve 19 reis, e todos os reis, eles foram maus aos olhos de Deus. Eles eram idólatras, eles fizeram coisas que desagradavam ao Senhor. E nessa época, 200, deixa eu ver aqui no nosso livro, na nossa revista, 740 anos antes de Cristo, 740 anos antes de Cristo, os reinos de Israel e o de Judá, eles eram prósperos. Eles estavam num período, vamos dizer, de fartura, de prosperidade material. Enquanto isso, eles se afastaram completamente dos caminhos do Senhor, abandonaram os caminhos do Senhor. E Deus chama o profeta Oséias para falar para o povo de Israel sobre essa iniquidade, sobre essa
tristeza que havia. Então Deus vai dar uma missão árdua, muito difícil para Oséias, que é o seu casamento. O alvo de Deus, através do casamento de Oséias com Gomer, que mostra a infidelidade de Deus, dos homens, né? A fidelidade de Deus, mas mostra a infidelidade dos homens em relação a Cristo. E Gomer, ou Gomer, vai representar essa infidelidade, vai representar essa traição, essa prostituição, vamos dizer assim, do povo de Deus. E o alvo do livro de Oséias é que nós venhamos a conhecer, a ter mais intimidade com Deus, para a gente viver debaixo da sua graça. Então, assim, nós vamos conhecer um pouquinho da família de Oséias. Como nossa revista diz, nós vamos ver uma visão panorâmica, não vamos fazer aqui um estudo aprofundado, teológico, né? Mas uma visão panorâmica dessa experiência conjugal que Deus usa para nos mostrar essa infidelidade. Bem, vamos lá. Oséias, o nome do seu pai é Beeri, e Oséias tomou a Gomer como sua esposa. E o que aconteceu? Nesse casamento de Oséias, ele é representado para falar para a nação de Israel da infidelidade da esposa de Deus. Lá no Novo Testamento, fala que nós somos a noiva do Deus Todo-Poderoso. E após se casar com Gomer, Oséias descobriu que ela era infiel, que ela foi infiel, que ela o traiu, ou que ela se prostituiu. Então, o que acontece quando normalmente há uma separação? Houve o afastamento de Oséias, mas o amor de Oséias aqui representando o amor de Deus pelo seu povo, ele persistiu, ele perdoou e ele se reconciliou. Então a gente vai fazer um esboço aqui de Oséias, vamos olhar para a revista e vamos falar um pouquinho do casamento de Oséias. Vamos falar dos seus filhos e do casamento de Oséias. Oséias incorporou a mensagem de Deus a Israel em sua família. Então veja, a ordem de Deus para que Oséias casasse com uma prostituta se encontra lá nos capítulos 1, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, parece violar uma série de mandamentos, como a lei ordenava o apedrejamento de adúlteros. Então, como nós vimos, até lá na palavra de Jesus falando, né, da mulher que atire, quem tiver pecado atire a pedra, e nós sabemos que no Velho Testamento a mulher adúltera, ela era apedrejada. Mas Deus aqui já estava mostrando que precisa de amor, precisa de perdão, e quem não tem pecado. E Deus ele está nos mostrando que precisamos compreender, que precisamos buscar a Deus e o seu perdão. Um caráter adúltero de Gomer, alguns teólogos falam que ela era escrava e foi comprada por Oséias para representar esse casamento. Então, nós vimos assim que o casamento de Oséias com Gomer, ele representa Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus por nós e o perdão e a reconciliação que nós precisamos estar constantemente buscando a Deus e conhecendo mais de Deus. A semelhança dele com o profeta Amós, ele tem uma linguagem assim bem curta e bem direta. E ele apresenta assim, nessa leitura, um Deus justo, é um Deus de juízo, mas principalmente um Deus de amor, de misericórdia pelo seu povo.
Na nossa revistinha diz Oséias em uma sentença. Oséias diz em uma sentença, era um profeta de família. E ele, usando a sua família, a traição da esposa, ele mostra a infidelidade do povo e o amor leal de Deus, que é essa a mensagem central do livro de Oséias. O amor leal de Deus, a fidelidade de Deus para conosco. E nós buscarmos o conhecimento de Deus e nós aprendermos mais, ter mais intimidade com Deus. E à medida em que a gente conhece Deus, que a gente tem intimidade com Deus, a gente passa a obedecê-lo, passa a fazer a sua vontade e viver em comunhão com Ele. A própria família de Oséias, ela foi uma ilustração que mais à frente, no Novo Testamento, lá em Efésios 5, 22, tem um casamento humano. A palavra de Paulo falando do casamento humano, representando o casamento de Deus com a sua igreja. Aqui. Qualquer solução a essa questão não retira da mensagem de Oséias a realidade em que o profeta vivia. Oséias vivia numa época não muito diferente da nossa, onde estamos, mas de depravação, de idolatria total. Então Deus estava muito triste com esse comportamento do povo e envia o profeta Oséias para que ele chame o povo, oriente o povo antes que viesse o juízo. As pessoas, quando estão bem, a gente pode perceber que muita gente, inclusive nos dias de hoje, que quando elas estão financeiramente bem, com coisas materiais, essas pessoas elas tendem a se afastar de Deus, infelizmente. Então, Deus pediu ao profeta Oséias para se casar e para ele mostrar os sinais das ações de Deus que viria. Então, quando ele casa, ele tem o primeiro filho de Oséias, é Jezreel. Não sei se a pronúncia está certa. Jezreel significa Deus semeia. É a profecia que indicava a dispersão por causa dos seus pecados. Então, Deus está dizendo assim, olha, Oséias, esse teu filho vai ser, o significado dele, ele vai ser, digamos assim, chamado dispersão. Eu vou dispersar o povo, porque o povo não está em comunhão comigo. Então, pelos seus pecados, eu vou levar o juízo, eu vou semear o povo, eu vou colocar ele em outros lugares por causa das suas transgressões. Mas aí, Oséias, vem a traição, e Oséias vem a entender, e Deus disse, não, eu amo tanto esse povo que eu fiz tudo, eu criei esse povo. Então Deus diz assim, então eu vou te dar agora, Oséias, uma filha que se chama Lo-Ruama. Lo-Ruama significa desfavorecida. Eu vendo um pastor pregando e ele diz que, veja só, você chegar no cartório e diz assim, bote o nome da minha filha desfavorecida. Primeiro bota aí Deus semeia, depois desfavorecida, e a gente vai ver mais à frente o outro filho, que é Lo-Rami, que ele vai colocar o nome de não meu povo. O significado é não meu povo. Mas vamos lá para a segunda filha, o segundo filho de Oséias, que é uma filha, uma profecia que indicava o juízo do cativeiro. Tem aqui na nossa revista. E ele diz, desfavorecida com Lo-Ruama, não me compadecerei da casa de Israel. Eu não vou perdoar. Lá no capítulo 1 de Oséias, 1:7, Deus diz assim, Deus diz que terá compaixão da casa de Judá, que é o reino do sul, e salvará Judá e não salvará Israel. Então eu imagino a tristeza, a gente personificando aqui os sentimentos de Deus, mas imagino a tristeza de ver o povo está sendo chamado e não obedecer à vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus é tão bom, é tão misericordioso, e ele diz assim, não,
eu vou te dar outra filha, simbolizando não meu povo. Lo-Ammi significa não meu povo, e a criança simbolizava a rejeição de Israel por parte do pai. A aliança com Deus por parte de Israel. Que mais à frente a gente vê que Jesus ele nos comprou com sua morte, nós somos povo de Deus. Então o povo ele tinha se desgarrado completamente, né, se afastado completamente da palavra de Deus. E o autor da revistinha aqui, ele fala na possibilidade de comer, ele ser uma prostituta, e Deus está sempre nos comprando. E nós vamos ser comprados por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vamos ver mais à frente no Novo Testamento. Então, toda essa analogia do casamento é da infidelidade do povo, que Deus fala dessa infidelidade da esposa com o marido, e é a infidelidade do povo de Deus o tempo todo, se afastando dele, o tempo todo traindo Deus. Quanto às doutrinas, nós falamos sobre o casamento de Oséias, e a gente vai ver aqui as doutrinas na revista, que estão na nossa revista, que essa revista foi adquirida no início do ano, eu creio que todos puderam adquirir. E nas doutrinas aqui da revistinha tem conhecimento de Deus, julgamento e salvação, e o terceiro ponto é o amor de Deus. Então, nas doutrinas, o que estava acontecendo? A depravação, a idolatria de Israel estava negligenciando o conhecimento de Deus. Você vê, o conhecimento de Deus, além de não conhecer, eles estavam rejeitando, como diz aqui o nome da filha de Oséias, né? Rejeitando a palavra não meu povo. Estava dizendo, não, Deus, eu não quero saber de nada, não quero conhecer. E além de não conhecer, eles rejeitaram, e essa rejeição, ela se traduz na infidelidade de Gomer. E a palavra do Senhor lá em Romanos 1, 28, a palavra de Deus diz que por haver desprezado o conhecimento de Deus, eles se abandonaram. Então, eu vi que no Novo Testamento, quando fala em conhecimento significa intimidade. Não adianta só, a gente ouviu muito falar no caso de Jô Soares, de outras e outras pessoas que conhecem, já leram a Bíblia várias vezes. Elas leram, elas podem até conhecer, pesquisar, mas elas não têm intimidade com Deus. Intimidade com Deus, além de ler, é conhecer, é conversar, é aprender mais. Essa é a intimidade que Deus quer, né, com o povo dele. E o povo, na época de Oséias, ele rejeitou esse conhecimento. No versículo 4, 6 de Oséias, eu vou ler aqui. 4, 6 de Oséias fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Então Deus está dizendo para o povo, olha, vai ter o juízo, já que vocês estão me abandonando, estão me rejeitando, o juízo chegará. A outra doutrina que tem no livro de Oséias é o julgamento e salvação. Então, a mensagem de Oséias denuncia e condena o pecado do povo, mas também aponta para um tempo de restauração após o julgamento. O outro é o amor de Deus, esse que é infinito, esse que nós agradecemos o tempo todo por ele. O amor de Deus, lá no capítulo 11, no versículo 9. Versículo 9. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Veja como o nosso Deus, ele diz que não é homem, ele não vai mentir em momento nenhum,
mas ele tem tanto amor que ele vai dizer assim, olha, eu não vou destruir. Não executarei o meu furor. Não voltarei para destruir, porque eu sou Deus e não o homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Isso é uma forma que Deus está dizendo assim, olha, eu vou executar o juízo, mas eu não vou destruir vocês, eu não vou fazer como eu fiz em Sodoma e Gomorra, eu não vou fazer como eu fiz com Noé, que toda a terra foi inundada. Eu vou dar mais uma oportunidade. Deus vai levar o povo dele, o povo de Israel, para o cativeiro, que vai ser tomado pelos assírios, mas ele não vai destruir. Ele vai levar para um cativeiro, eu acredito até assim como medida para que o povo se voltasse, né, voltasse para o amor de Deus. Então essa é a razão maior, porque Deus, ele não desiste da gente. Ele não desiste em nenhum momento do seu povo. E ele, mesmo vendo todas essas coisas erradas, ele demonstra uma compaixão imensa para conosco. Em Oséias 14, 19, ele aponta para uma colheita frutífera desse amor. Mais à frente a gente sabe que Jesus veio para nos resgatar. A gente vai dar uma olhadinha agora em Oséias, a relação que Oséias tem com o Novo Testamento. Então, tem algumas citações, não tem muita coisa, porque do profeta Oséias em relação ao Novo Testamento, mas as poucas coisas que tem são muito edificantes, né? São importantes e significativas para as nossas vidas. Vamos lá. As citações. A citação de Oséias em Oséias 11:1, que do Egito chamei o meu filho, encontra lá em Mateus 2:15, e ele considera Jesus como o Filho de Deus em lugar do povo de Israel. Também Paulo em Romanos 9, 25 e 26, e Pedro lá em 1 Pedro 2, 1, ele faz referência ao nome dos filhos de Oséias, destacando o significado deles e aplicando à igreja, que é o perdão. Outra citação, a personificação da morte, em Oséias 13:14, que diz assim, 13:14, versículo 13:14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. E Paulo, lá em 1 Coríntios, no 15:55, ele diz, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhões? São passagens que nós conhecemos bem assim do Novo Testamento, que estão também, são similares, né? Fazem relação lá no livro de Oséias. Uma outra questão que a nossa revista nos mostra aqui, ela diz a alegoria do casamento. Em Oséias, as imagens do casamento humano representam a aliança entre Deus e seu povo, que a gente falou logo no início, né, do casamento, está lá em Efésios 5, do 22 ao 33, ele tem um desenvolvimento bem explícito de como é um casamento, né, como é um casamento humano e como deveria ser essa nossa aliança, esse nosso casamento com Deus. O que nós podemos, assim, referências messiânicas, aliás, tem aqui ainda, além de Oséias 11:1, que é citado em Mateus 2:15, tornando esse versículo uma referência messiânica. Uma outra referência, que está em Oséias 3:5, depois tomarão os filhos de Israel
e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Quando ele fala de Davi aqui, ele está falando no qual buscarão a Davi, representa a linhagem davídica do rei Messias, que nós devemos sempre buscar o Senhor Jesus para estarmos em comunhão com Deus. O que a gente pôde aprender, concluir um pouco desse livro de Oséias? Deixe-me ver aqui essa conclusão, nesse esboço que a gente pôde aprender e falar do profeta Oséias. A conclusão, poderíamos dizer que a analogia da infidelidade sexual, lembrando sempre que infidelidade sexual para a gente hoje só é prostituição, só se relaciona a sexo. Não, prostituição é se vender, é trocar o seu amor por outro. Então, essa infidelidade sexual que destrói o casamento, ela é julgada e condenada, mas ela é alvo da misericórdia de Deus e do amor de Deus. Essa é a mensagem que Oséias tenta passar assim, Oséias passa para a gente e que a gente precisa entender e fazer a compreensão. O interesse de Deus é imenso em recuperar, porque nós sabemos que o amor de Deus ele é infinito. O amor de Deus ele não se compara, Como a gente vê que o amor de Deus ele é tão grande que ele nos constrange. Então nós precisamos ter o interesse de aprender mais de Deus, e isso Oséias fala na sua mensagem. Nós precisamos conhecer mais de Deus, conhecer mais desse amor, conhecer mais dessa promessa, pois essa promessa que Deus nos dá de ser povo dele, de sermos povo resgatado, povo escolhido, esse Deus que oferece perdão, mas que nós precisamos reconhecer que Ele é Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, precisamos reconhecer que dependemos desse seu amor. E a mensagem, ela nos desafia, nos impulsiona a falar desse amor de Deus para outras pessoas. Ela nos impulsiona a evangelizar, porque Deus ele tem interesse de recuperar todas as pessoas, tem interesse de recuperar o pecador. E como o apóstolo Paulo ele fala lá em 2 Coríntios 5,15, 2 Coríntios 5,15, morou aqui que ele tinha passado, 5,15, e ele morreu, 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o apóstolo está dizendo que Deus ele veio para nos chamar, morreu por nós, Jesus Cristo morreu por nós e nos chama o tempo todo a ter essa intimidade com Deus. Esse Deus, esse Cristo, esse Deus que mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossas vidas, pelos nossos pecados. Esse amor é constrangedor e quando a gente conhece esse amor, a gente precisa reconhecer, precisa estar a seus pés. O profeta diz que nada pode apagar o amor divino nos seus escritos, nada pode apagar o amor divino, e apela para que nós possamos levar esse amor, levar esse conhecimento da palavra e proclamar o Evangelho, porque essa é a nossa função, esse é o ID que Jesus nos deixou, para que possamos levar essa palavra de salvação, essa palavra de conhecimento para outras pessoas que ainda não desfrutaram desse grande amor. E assim a gente pode concluir nessa mensagem de Oséias, nessa mensagem de fidelidade do amor de Deus, de fidelidade ao povo de Deus. E nós só temos que agradecer pelo privilégio de estarmos
nesse momento aqui conversando. Tenho que agradecer ao convite mais uma vez e agradecer a Deus, porque sem Ele não somos nada, não somos merecedores de nada. Nós só temos que pedir a Deus que nos proteja e que continuemos a levar a palavra de salvação.